nessa videoaula vamos falar um pouco sobre o beneficiamento do pescado. O que vocês podem fazer para melhorar, para agregar valor ao pescado e passar também algumas receitas para vocês colocarem em prática na nossa videoaula. Antes de passar para as receitas, primeiramente é importante a gente entender o que é o beneficiamento do pescado e o porquê é interessante apostar nisso. O beneficiamento do pescado é uma operação que modifica, aperfeiçoa o sabor, muda a forma ou altera o acabamento e a aparência do pescado, gerando um produto final com maior valor agregado. Mas o que seria agregar valor a um produto? Significa não apenas vender o produto, mas também oferecer inovação, valores, diferenciação, qualidade, satisfação e, principalmente, uma experiência positiva ao cliente, que é o que vai fazer com que ele torne-se um consumidor fiel do produto que vendemos. Então, também é interessante para a gente saber como é que o consumo de pescado é feito no Brasil. O consumo de pescado no Brasil hoje em dia é em torno de 10 quilos por pessoa ao ano. E esse valor é abaixo do que é considerado ideal, que é de 12 quilos por pessoa ao ano. Entretanto, dentro do Brasil, a gente pode ver que existe uma grande diferença entre o consumo de pescado por região, como por exemplo na região norte, onde o consumo é superior a 50 quilos por pessoa ao ano. Esse baixo consumo em algumas regiões tem como um dos principais motivos a pouca diversidade de produtos à base de pescado, que tem uma praticidade que o consumidor atual procura. As principais formas de comercialização do pescado são na forma inteiro, eviscerados, filés e postas. Mas vários estudos já mostram que a baixa frequência de escolha do consumidor para a carne de peixe é justamente pela falta de produtos com a qualidade e de fácil preparo. Por isso, a indústria mundial do pescado buscou o desenvolver de produtos alternativos, como por exemplo o enlatado. Mas existem outras formas alternativas para que a gente possa fornecer o pescado ao consumidor, principalmente para aqueles que não estão tão acostumados a comer esse tipo de carne. A utilização de pescado como matéria-prima de novos produtos vem sendo objeto de estudo em pesquisas, onde tem sido desenvolvido diferentes tipos de processamento e beneficiamento, como, por exemplo, a elaboração de hambúrgueres de peixes, de siris, de marisco no geral, patês de pescados e mariscos também, os enlatados, linguiças, defumados, os nuggets, os salgados em geral, como por exemplo os quibes, as coxinhas, as empadinhas também, os gratinados, entre outros. Já que temos essa demanda de clientes que procuram novas formas de incluir o pescado no dia a dia e também a necessidade de agregar um valor e preço a alguns pescados, podemos então elaborar alimentos de alta qualidade, maior diversidade, que tenham praticidade e com baixo custo de produção, gerando assim a popularização dos produtos à base de pescados. E é por isso que nessa videoaula vamos mostrar alguns exemplos de como fazer produtos à base de pescados, de forma simples, práticas, com poucos ingredientes e que encontramos facilmente, produzindo assim um alimento de alta qualidade, saboroso e com a praticidade que todos procuramos. Então, vamos lá para as nossas receitas. Bom, pessoal, nossa primeira receita vai ser sobre ostra gratinada. A ostra, a gente sabe que ela é um produto que ela não é tão valorizado assim, né, quanto outros pescados. E então a gente vai estar fazendo uma receita para agregar um pouco mais de valor a essa ostra. Então, o primeiro passo é pegar as ostras na casca mesmo, colocar em uma assadeira e levar ao forno para que elas possam abrir. E a gente vai aproveitar aquela aguinha que fica dentro dela para usar também dentro do molho. Para essa receita vamos precisar de ostras frescas,
Requeijão cremoso, vamos usar 3 colheres de requeijão cremoso, 5 colheres de creme de leite, uma cebola, manteiga, coentrinho, pode ser salsinha também, se vocês gostarem, e queijo ralado para colocar por cima do molho. Bom, gente, olha, saiu do forno agora, então a gente tem que abrir a ostra para continuar. Então, todas as ostras agora já estão abertas, a gente precisa só desgrudar a membranazinha que ela tem aqui, pra quando a gente for comer, ficar já soltinha, né? E a gente pode também escolher qual lado da concha usar, porque a concha ela vai funcionar como se fosse um pratinho. Então, essa ostra, ela tá grudada na parte mais rasinha. Então, a gente pode escolher a parte mais fundinha e colocar ela aqui para servir como um pratinho para a ostra gratinada. E também a gente vai pegar essa aguinha que fica dentro da ostra, vamos usar dentro do molho também. Então, temos uma peneira e vamos coar esse caldo pra gente usar um pouco. Tem que ir experimentando pra ver como vai ficar, porque algumas ostras elas são muito salgadas, então pode salgar um pouco o molho. Então, vai colocando um pouquinho e experimentando. A gente começa, então, refogando a cebola. Vamos derreter a manteiga, a cebola para refogar. Bom, agora a gente vai refogar aqui a cebola na manteiga. Se não tiver manteiga, pode ser margarina também. A cebola refogada, a gente vai colocar agora 4 colheres de requeijão cremoso. Agora aqui tem 5 colheres de creme de leite. Adicionar agora o caldinho que a gente tirou da ostra. Eu provei aqui e eu vi que com o caldo da ostra já tá bom de sal. Mas aí vocês podem provar e se precisar acrescentar um pouco mais de sal, pode também. Forno desligado agora. E a gente acrescenta o coentro ou a salsinha a gosto também. Ó, aqui o ponto do molho, a gente deixa um pouco mais grossinho pra não derrubar da casquinha da ostra, né? Agora vamos colocar o molho na ostra. Terminamos aqui de colocar o molho. A gente tem aqui 11 ostras. E para essa quantidade ainda sobrou, né, bastante molho. Então, essa quantidade de molho dá para uma média de umas 20 ostras, certo? Eu também caprichei bastante aqui na quantidade de molho, mas aí também é bem a gosto de cada um. E por cima, agora, a gente coloca um pouco de queijo ralado. Agora é só levar as ostras ao forno para gratinar. Geralmente fica uma média de uns 30 minutos. Mas tem que ficar observando, aí quando elas estiverem douradinhas já pode tirar do forno.
A nossa segunda receita vai ser nuggets de sardinha. Eu vou usar a sardinha porque a sardinha é um pescado que tem um preço muito baixo, né? A gente encontra facilmente, mas vocês podem usar o pescado que quiser para essa receita. Vamos precisar de 600 gramas de peixe, a gente está usando aqui o filé de sardinha, 8 fatias de pão de forma, estou usando o pão integral, mas pode ser o pão normal e sem a casca, 8 colheres de sopa de leite, uma cebola grande, 4 dentes de alho, 2 cenouras, 8 colheres de aveia em floco ou de farelo de aveia, farinha de aveia, farelo de aveia, 100 ml de azeite, sal e pimenta do reino a gosto. A pimenta do reino pode ser ela pura ou então com cominho também. E para empanar os nuggets, farinha de trigo, farinha de rosca e os ovos. O primeiro passo é a gente umedecer o pão com leite e deixar um pouquinho para que ele fique mais molezinho mesmo. Depois que o pão amolecer, a gente vai processar ele junto com a cebola, a cenoura, o alho e o azeite. Aqui eu vou usar o liquidificador para processar, mas se você tiver um processador, também pode ser. A dica é a gente ir pulsando, não deixar batendo de vez, mas sim ir pulsando o liquidificador. A gente vai precisar adicionar mais um pouco de leite, porque estamos tendo dificuldade aqui de bater o pão. Se mesmo adicionando leite vocês ainda tiverem dificuldade de bater o pão, pode pegar uma colher ou um fouet e misturar, que aí ele vai ficar mais fácil. Vamos adicionar agora os restos dos ingredientes. Como eu usei o liquidificador, ele demora mais um pouco para processar. Então, é interessante a gente processa um pouquinho, pulsa, mexe um pouco com a colher, depois volta a processar novamente. Vamos transferir agora essa massa de tempero para uma vasilha. A gente deixa a massa reservada e vamos agora processar a sardinha. Agora a gente vai transferir o peixe processado para aquela massa que a gente já tinha feito antes. Depois de mexer bem, a gente acrescenta o sal, a pimenta do reino e o farelo de aveia. Agora a gente coloca o sal e a pimenta do reino a gosto e depois só modelar os nuggets. Para modelar os nuggets, a gente pega um pouco da massa, faz uma bolinha, achata,
e vai modelando da forma que preferir. A gente pode fazer aquele modelo tradicional do nuggets, tem uma entradinha, ou pode deixar circular mesmo, vai de sua preferência. E agora, para empanar, primeiro a gente passa na farinha de trigo, de um garfo. Depois a gente coloca no ovo, eu bati o ovo. E depois na farinha de rosca. Terminei aqui de moldar e empanar os nuggets. Agora a gente coloca o óleo para aquecer e depois vamos fritar. Ou se vocês preferirem, pode também assar. Bom, gente, esses são os nuggets. Essa receita deu uma média de 50 nuggets, né? Dá sempre entre 45 a 50 nuggets, depende do tamanho que a gente faça. E como vocês podem ver aqui, olha, a massa ficou bem sequinha, né? A empanação ficou bem legal. E, olha, por dentro ficou uma cor bonita, né? Muitas pessoas ficam meio assim de comer coisa de pescado, porque fica uma cor muito pálida. Mas a cenoura traz uma cor bem legal para esses nuggets. A nossa terceira receita vai ser o quibe de siri. E para isso é importante que o siri ele esteja bem tratado, né, sem nenhuma casca e sem aquelas falas também. Para o quibe de siri, a gente vai precisar de 250 gramas de trigo para quibe, uma cebola, hortelã, o siri, aqui temos 500 gramas, azeite, sal, pimenta, cominho e 3 alhos. O primeiro passo é colocar o trigo de quibe para hidratar. Aí aqui a gente vai usar água quente, né, fervida. Vamos colocar aqui e deixar por cerca de uns 15 a 20 minutos. A água a gente tem que ir colocando aos poucos, né? O trigo ele vai absorvendo a água, mas a gente precisa ver direitinho como a quantidade que vamos colocar. Coloca mais um pouco, espera ele absorver. Não pode ficar tão encharcado, mas também não pode ficar seco. Agora a gente deixa ele hidratando por uns 15 a 20 minutos. Pronto, o trigo aqui já está hidratado. Agora vamos bater no liquidificador a cebola, o alho e o hortelã. Possa ser que seja necessário colocar um pouco de água para bater com mais facilidade. Bom, os temperos já estão batidos, então a gente vai colocar agora o trigo já hidratado e misturar com os temperos. Coloque em outra vasilha maior, porque aqui também vai o siri. E a gente coloca o sal, a pimenta cominho e o azeite.
cominho e o sal a gosto. Agora a gente mistura bastante e depois colocamos o siri essa mistura. E agora a gente coloca o siri, essa mistura de trigo, e vamos misturar com a mão. Com o quibe, a gente tem que mexer bastante, amassar bastante, para ele dar o ponto e quando a gente for fritar, ele não despedaçar. Depois de amassar bastante, a gente vai agora modelar o quibe. Tá? Vamos pegar um pouquinho aqui da massa. E aí temos que amassar mais um pouquinho, para que na hora que for fritar, ele não abra. Tá? Vamos amassando. E fazendo em formatinho mesmo do quibe, né? É importante também lembrar que essa massa, ela também pode ir ao forno. Então, se você quiser fazer um quibe de forno, depois de misturar bastante, só colocar em uma tigela, em uma assadeira, botar no forno e deixar perdurar. A gente vai amassando e modelando o quibe. Aí vocês podem fazer do tamanho que quiser, né? Se for pra alguma festinha de aniversário, pode fazer menor. Se for pra vender, pode fazer um pouco maior também. Mas tô fazendo de um tamanho mediano. Aí afinando nas pontinhas. Bom, gente, esse é o resultado do nosso quibe de siri. Essa receita rende em média 35 quibes. Né? Então, se você quiser fazer mais, é só adicionar um pouquinho mais de trigo, né? Um pouquinho mais de siri e fazer ao seu gosto. Então essa foi a nossa videoaula sobre o beneficiamento do pescado. Espero que vocês tenham gostado e que possam aproveitar bastante essas dicas. Até a próxima! A Terra Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordos de empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa dar continuação às atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais.